Take two agora, né? Vou ter que fazer de novo. Eu esqueci de botar a câmera do PC pra gravar. Foi triste. Bom, vamos fazer de novo aqui, né? Fazer de novo aqui a parada. Bom, basicamente aqui, deixa eu ver se tá na tela do PC agora. Acho que tá agora. Bom, basicamente aqui o projeto escolhido para C3 de microprocessadores e microcontroladores foi um monitor inteligente de qualidade do ar, né? Que esse daí seria um monitor em ESP32, né? Com o objetivo de você poder monitorar os níveis de CO2 e partículas PM2.5 e exibir os dados, né? Numa tela LCD, né? Que ficaria junto com o sistema para você poder ter leituras, né, em tempo real de, de material particulado e de nível de CO2 em determinado ambiente, né? Isso aí seria indispensável, né, para você poder ter, é, tirar conclusões, né, sobre a viabilidade ou inviabilidade da estadia, né, de um ser humano naquele determinado ambiente. Bom, então os requisitos funcionais vai medir o CO2, vai medir as partículas PM2.5, vai exibir essas informações, né, e gerar alertas visuais e sonoros. O tempo de resposta dele não vai ser inferior a 5 segundos. A vida útil dele provavelmente não vai ser superior a 5 anos. E a disponibilidade de contínua de 24 horas também não vai ser atendida. O consumo máximo ele não vai ser inferior a 2 watts. Bom, arquitetura de hardware, né? Ele vai ser um ESP32 como uma unidade central conectado a todos os outros sensores, que vão receber os dados dos sensores, vão interpretar esses sensores, vão mostrar as leituras desses sensores na tela LCD e acender o display, né? Um displayzinho, vão acender os displays, os LEDs, para você poder ter noção, né, do quanto de CO2 e de quanto de material particulado que tem naquele ambiente. Bom, o S32 vai ser o que vai controlar o sistema. O MHZ19B vai ser o que vai medir a concentração de CO2. O PNS 5003 ele vai medir a quantidade de material particulado. O display LCD vai exibir dados, né? Os dados que você tem de sensores. Os LEDs vão ser um alarme visual e um buzzer seria um alarme sonoro aí quando ele estivesse muito alto. Ahn, tá. É, o, bom, a justificativa dos componentes utilizados, né? O S32 ele seria porque ele tem um baixo custo, né? Ele vai ter uma ampla documentação sobre ele, né? O sensor de CO2 ele tem uma boa precisão e uma comunicação WART, que vai ser muito útil, né? Muito simples, de muito fácil interpretação e é, de a palavra de integração, né, no sistema, aí, podemos por assim dizer. Um PM, o sensor PM2.5, ele vai ter uma alta confiabilidade na medição de partículas. O display ele vai ter baixo consumo e integração, baixo consumo e fácil integração. E o buzzer, ele vai ser um simples interpretador de alarme, né? Não vai ter tanta coisa muito útil para ele. Os LEDs vão ser um visual, vão ser visual ali, mais um, né? Além do display. E a fonte, né, de 5 volts normal para alimentar o sistema. Riscos e possíveis mitigações, né, do projeto, o ruído elétrico nos sensores, né, usar capacitores e determinados filtros para você poder estar gravando, né? Eu espero, acho que tá. Para você poder, para você poder evitar o ruído elétrico, né, nos sensores e ter leituras mais precisas. Faz uma comunicação WASP, né, vai ter a perda das medições, né? Só fazer reconexões para você poder ter essas leituras novamente. É, queda da bateria, né?
Tem um monitoramento de tensão no alarme para quando a bateria talvez seja desconectada. Falha do display. Tem uma memóriazinha ali para você colocar os dados que você teve, né, as leituras dos dados. Um superaquecimento, né, uma ventilação mais adequada para ele. Ahn, Bom, a arquitetura de forma ela seria um super loop, né? Porque como o sistema ele tem poucas tarefas, ele não exige execuções é, complexas, né? O super loop ele vai atender basicamente tudo que a gente vai precisar aí, né? Com uma menor complexidade de interpretação e menor consumo de memória e maior facilidade de manutenção. Se você quiser também fazer depois se for possível, né, ou se necessário fazer algum melhoria no sistema, né, usar com Wi-Fi, talvez, ele provavelmente vai atender. É, é, na verdade, não sei, acho que provavelmente se for Superloop com outras requisições mais complexas como Wi-Fi, ele não vai atender, né? Teria que ser outra arquitetura de firmware, mas no projeto que a gente tem aqui vai ser super útil e bem fácil de interpretar, até por isso foi escolhido, né? Justamente como eu botei ali, né? Poucas tarefas, interpretação simples, eficiente, de baixo consumo energético. Conexões de dispositivos, o sensor de o monitor de CO2 e o de PM245 eles são com protocolo ART, o que é bem útil, né? Desde fábrica eles já são assim. O display LCD ele seria o IC, né? E que ia fazer muito sentido aqui, né? Porque ele ia ter bem menos conexões, né? Do que um LED, do que um display normal. Teria dois fios no máximo, seria bem fácil, mas no simulador aqui que coloquei eu não consegui esse. Exatamente. E o que foi bem triste, né? Seria bem legal conectar. LEDzinho só com dois fios. É, bom, os LEDs, GPIO, o protocolo e o buzzer pelo lado. O consumo energético aqui, né? Na esquerda tem o consumo dele normal e na direita o consumo dele no modo econômico, né? Economia de energia e tal. Também teria os valores das correntes, né? Que seria 80, 60, 100, daí um total aqui de 300 mAh, que é um custo consumo energético relativamente baixo, né? Bem tranquilo. E o econômico aqui, 36 mAh, também bem baixo. Bom, então esse projeto aqui ele vai ter um custo bem baixo, né? Até porque ele é bem simples. E seria útil aí para o monitoramento do ar e utilizado com uma utilização de sensores especializados nesse, nesse tipo de leitura. É, o que contribuiria aí para um ambiente mais seguro e tal, e melhor, é, uma melhor, como pode dizer, uma melhor, me fugiu a palavra. Bom, seria melhor para ocupação humana, né? Você poder ter uma parada dessa aí e poder medir, né? Pra saber quando estaria muito alto, muito baixo e evitar certos riscos à saúde. Aqui as referências utilizadas, né? O datasheet do ESP32, o manual do sensor, dos dois sensores, né? Entre outros datasets utilizados, né? Para a correção do projeto. Bom, é, como aqui eu fiz uma breve simulação aqui no Tinkercad para ver como é que ele funcionaria, como não tem os dois sensores de CO2 e PM2.5, eu simplesmente usei dois potenciômetros. A partir da leitura desses potenciômetros ele vai acender aqui os LEDs, né, que seria o, o alarme visual, né? E eu não coloquei o buzzer não, que faz muito barulho, enche um pouco o saco. Não seria necessário aqui, é só conectar ele aqui, positivo e negativo. E deixar deixar a parada rolar. Mostrar aqui um pouquinho o código, né? Vou mostrar o código também, né? As entradas aqui do display CD, o, assim como as entradas dos potenciômetros, dos LEDs também. Aqui eu botei os outputs. Tal. A parte que ficaria mais interessante, né? Seria aqui nas leituras, né? O mínimo de CO2 que você tem aí, né?
seria 400, que é um nível de CO2 bem baixo. E o máximo seria 1500, na contagem aqui. O PM2.5, o mínimo é zero, né, de material particulado, esse aí tem como ser zero. O máximo seria de 50. Aqui seria pra mostrar no monitor serial, mas depois eu botei essa parte aqui seria pra colocar no monitor serial. Isso aqui não. Deu pra botar ele depois no CD. Tá. Beleza, seria basicamente isso, né? E quando startei os LEDs aqui como low, né? E quando você tiver leituras desses dois potenciômetros aqui, né? Por exemplo, aqui eles estão no máximo. Então, o LED vai ficar vermelho e ele vai mostrar aqui, né? Na parada aqui no display. Se ele ficar mais para baixo, ele vai ficar amarelo. Assim como a leitura aqui do display vai mudar também. Se colocar no mínimo, vai ficar verde. Você vai ter a leitura aqui também. Aí vai mudandinho aqui e tal, dependendo do valor, né? Lembrando que o PM chega até 50 e o de CO2 chega até 1500. Esse aqui seria o funcionamento então, basicamente, né? Foi um projetinho bem bacaninha de fazer. Ele é bem simples, né? Dá pra ver que todas as entradas aqui mais ou menos, né? Que é muito fio pra conectar e fica essa bagunça aqui, né? Mas acho que dá pra reparar bem como é que tá conectado aqui, né? Tudo conectado aqui da maneira mais simples e direta possível, né? Aqui tá meio torto. Pronto. E basicamente é isso aí. Seria essa o, seria essa a ideia, né, do projeto. E é isso. Valeu, professor. Falou. Deixar um agradecimento também, né? Obrigado pelo semestre aí. Foi um semestre é, muito bom, né? Achei muito legal os bate-papos e as aulas foram bem interessantes, né? Obrigado aí por todo o apoio, toda a ajuda que você deu pra mim, principalmente, né? Você ajudou bastante, você me ajudou bastante esse semestre. E é isso, desejar aí tudo de bom pra você, pra sua família, né? Espero que você possa curtir um pouco suas férias, né? Que todo mundo merece descansar um pouquinho. E essa é a ideia aí. Valeu, tamo junto.